Olá, queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa videoaula. Espero que vocês estejam bem, estejam assistindo. Hoje, nossa aula de número 2. Na última aula, nós tratamos sobre a renda individual, como você, acadêmico, precisa tomar decisões para empregar a sua renda. Você precisa levar em consideração uma série de compromissos e obrigações financeiras que você possui e de que forma você irá administrar a sua renda para então conseguir dar conta de todos os seus compromissos. Isso envolve decisões, isso envolve investimento, certo? Agora nós pensaremos não mais sob o ponto de vista individual, mas sob o ponto de vista familiar. Ou seja, uma família formada por pai, mãe, filhos ou quem compõe essa família. Joia? Uma unidade familiar. Então, essa família precisa ser mantida. E daí nós precisamos levar em consideração vestuário, alimentação, moradia, locomoção e uma série de outras necessidades. Lembram das necessidades que nós falamos? Que o indivíduo ele possui uma série de necessidades primárias, necessidades secundárias, e tudo isso envolve a alocação de recursos. No seu caso, recurso capital, certo? Recurso financeiro, para conseguir então honrar os seus compromissos, atender às suas necessidades. Então, essa família tem conjuntamente uma cesta de consumo que deve ser atendida por meio de uma renda. Nós chamamos isso de renda familiar. Ou seja, cada um dos membros da família participa da composição em alguma atividade produtiva, ok? Então, a soma de tudo isso nós chamamos de renda familiar. Portanto, a renda familiar deve dar conta de responder a toda e qualquer categoria de gastos que a família possui, envolvendo as mais diferentes necessidades. Cada entrada de dinheiro será chamada de renda. Então, digamos que cada pessoa possui uma atividade, certo? Um trabalho, chamaremos assim, e oriundo desse trabalho existe uma renda. Então, a soma de tudo isso é a renda. Toda a entrada dentro da família, seja o trabalho formal, o trabalho informal, é a composição da renda familiar. E cada saída de dinheiro, ou seja, os pagamentos efetuados, nós denominamos de despesa. Eis então o orçamento familiar. Nós temos entradas e temos saídas. Esse ciclo é muito interessante, tá? É um ciclo que é uma estrutura que permanecerá ao longo de diversas discussões da noção de entrada e noção de saída. Entrada sempre de recursos, ok? Saída sempre no caso da família, de consumo, joia? Entram recursos e sai, no caso, aqueles valores destinados ao consumo. O que é a entrada? O salário, a renda. E a saída, os gastos, a despesa. Quando nós olhamos para a ótica empresarial, ou seja, quando eu penso em entradas e saídas dentro de uma organização, nós temos algumas dinâmicas a observar. Então, transferindo o foco para a dimensão da empresa, a empresa produz mercadorias e vende essas mercadorias diretamente para os seus consumidores. Ok? Esse consumidor pode ser o consumidor final, nós, indivíduos, pode ser também empresas, pode ser o governo, ok? E muitas contestações, muitos autores trazem a concepção a respeito de produção como a criação de utilidades, em que utilidade significa capacidade de um bem ou um serviço satisfazer uma necessidade humana. Novamente, a necessidade humana entra em discussão, entra em xeque. Por quê? Porque uma produção ela só é entendida como produção, ou seja, um produto. Qual é o fruto de uma produção? O produto. Eu vou ali para a cozinha, reúno uma série de ingredientes numa batedeira, num forno e faço ali um bolo, faço uma torta. Qual será o resultado dessa minha produção? A torta ou o bolo, é o produto, ou seja, é aquilo que foi produzido. Só que eu só considero produção se isso tiver uma utilidade. E a utilidade é a capacidade de atender a uma necessidade. Joia? Se eu fizer se eu produzir algo que não atenderá a uma necessidade, não entra nesse conceito de produção sob a perspectiva da empresa, tá bom? Então, partindo da noção de que as empresas são agentes maximizadores de resultados, em que sentido a empresa
fará uso de toda a sua capacidade produtiva, seja de mão de obra, seja de recursos, seja de bem de capital, para que ela consiga maximizar os resultados, produzir o máximo que ela puder, vender o máximo que ela puder, com o menor investimento possível e aumentando o seu lucro. Joia? Então, a teoria da firma procura estudar de que forma as empresas combinam a utilização dos fatores de produção com a criação de coisas úteis, ou seja, de produtos que atendam à necessidade, a uma necessidade específica de um indivíduo, de uma família, de uma empresa ou mesmo do governo. Quanto gastam também para produzir bens e serviços? Eu preciso fazer uma conceituação com vocês a respeito de produto, tá? O serviço, para muitos autores, é também um produto, tanto o bem quanto o serviço, porque é o resultado da produção. Se as meninas vão ao salão de beleza e dão um up aí na unha ou no cabelo, ao final daquele serviço, elas terão um produto, joia? Ela não levará o serviço, assim, a atividade em si para casa. Ela levará o resultado daquilo ali, materializado, que é a sua unha feitinha, o seu cabelo feitinho, joia? Ela não levará o bem, por exemplo, esmalte para casa. Ela pode ir à loja, comprar o bem esmalte, mas o serviço ela não leva. O serviço em termos da atividade que foi desenvolvida, ela leva o resultado daquilo, joia? Por isso que o serviço é chamado de intangível. Não temos como tocar. Então, quando uma empresa produz uma certa mercadoria, no caso da mesa, eu coloquei uma mesinha aí para ilustrar para vocês, ela necessita de meios de produção. O que são os meios de produção? São os bens que ela utiliza para executar a atividade produtiva. E aí, se nós pensarmos quais são os meios de produção utilizados para produzir uma mesa, produzir cadeiras. Para produzir determinada mercadoria, necessita comprar esses meios de produção e pagar, obviamente, por essa aquisição, porque a partir dali mudou o dono, certo? Deixou de ser da empresa fornecedora e passou para ser para a empresa que produz. No caso da produção de uma mesa, o nosso simples exemplo de uma mesa, o que é utilizado? Fórmica, madeira, ferro, parafuso, e uma série de outros materiais, lixa, lixadeira, tinta, verniz, e outros materiais que são necessários. Nós entraremos depois na questão dos recursos, porque os recursos materiais eles têm algumas classificações, joia? No momento aqui nós não discutiremos. Porém, tudo isso é necessário a empresa possuir numa quantidade que atenda à demanda, tanto de máquinas quanto de ferramentas e de insumos, etc. Ok? Além das pessoas. Os trabalhadores são indispensáveis, obviamente. Então, quando essa empresa adquire os seus meios de produção, ou seja, os bens que ela utilizará, a lixadeira, uma máquina de cortar, uma serra, uma tico-tico, uma furadeira, parafusadeira e os mais diversos materiais. Então, ela tem um custo de produção. Esse custo é dado quando nós multiplicamos duas variáveis. A primeira variável é o preço de cada uma das mercadorias. E a segunda variável é a quantidade. Ou seja, quantos metros de formiplast eu precisarei? Quantas chapas de MDF eu precisarei? Quanto de parafuso? Quantos tubos de cola? Quanto de verniz? Quantas furadeiras? Quantas serras? Quanto de selador e etc. Joia? Então, ela tem um custo de produção. O custo de cada um desses itens, nós multiplicamos pela quantidade. Se eu precisar de 10 chapas de MDF, e cada chapa de MDF custa aí R$230, eu terei, com relação a esse meio de produção, o custo total de 2.300. Daí eu somarei todos os custos. O custo de produção não é o valor total do bem, tá? É somente a soma daquilo que foi realizado, que foi adquirido para a confecção. Para facilitar o exemplo, em casa, quanto você gasta para preparar um tambaqui assado?
Daí você tem uma série de fatores aí, de meio de produção. Tem o peixe, tem o tempero, tem a churrasqueira, tem vários outros itens, certo? Aí você soma isso e tem o custo de produção. Obviamente que toda vez que você for assar o peixe, você não terá que comprar uma churrasqueira nova, obviamente. Porém, é exatamente isso que faz com que a churrasqueira seja um bem de capital, ok? E não um bem intermediário. O peixe é um bem intermediário, porque depois que estiver pronto, ele já terá sofrido uma série de modificações e depois de consumido ele, ó, desaparece. Vira, como diz a música, né? Já a churrasqueira não, ela será utilizada várias vezes. Imaginando que as empresas não produzem mercadorias para satisfazer suas próprias necessidades de consumo, essa empresa empreenderá todos os seus esforços para vender sua produção. Até porque, assim, durante a Idade Média, dentro dos feudos, qual era a lógica de produção? O agricultor produzia ali dentro, né? O indivíduo produzia dentro do feudo, ele plantava tantos hectares de tomate, uma parte daquilo ali era para o consumo próprio e a outra parte era para o senhor feudal. Em determinadas outras sociedades, funcionava meio que da mesma forma. A economia de subsistência, a pessoa produzir só para o consumo dela. No caso das empresas, no nosso sistema capitalista, o sistema econômico capitalista, as empresas não produzem para si, elas produzem para venda. Elas não vendem só o excedente, elas vendem a produção inteira. Joia? Ah, professora, mas o dono pode tirar algo para ele? Pode, mas o objetivo da empresa é produzir para o consumidor, é o mercado. Joia? Então, tendo isso em consideração, não será interessante para a empresa produzir uma quantidade que fique parada. E daí já entra um conceito muito interessante dentro da gestão de recursos materiais e patrimoniais, que é estoque parado é dinheiro perdido. O estoque precisa estar no nível em que ele tanto atenda à demanda, no sentido de não faltar mercadoria, quanto ele não fique sobrando. Ah, tá saindo 20 caixas por mês e eu tenho 60 estocada. Não, essa não é a lógica, tá? O estoque precisa estar no nível ótimo, que é aquele que ele consegue suprir a necessidade sem ter um excedente muito grande, porque é perda, ok? Esse produto ele sofre desvalorização, ele pode sofrer avarias e uma série de outros fatores. Então, quando uma empresa vende o que produz, recebe uma quantidade de dinheiro proveniente da venda. Alguns conceitos podem até parecer um pouco vãos aqui, algumas discussões podem parecer óbvias, mas para os entendimentos posteriores, esses conceitos são indispensáveis, certo? Então, essa quantidade de dinheiro que a empresa recebe, nós chamamos de receita de venda, que nada mais é do que a multiplicação de duas variáveis, tanto o preço da mercadoria, o caso do peixe. A empresa gastou ali R$10 para estar com aquele peixe pronto, mas ela não venderá, obviamente, por 10. Ela venderá por 20, por 25, por 18. Então, é a quantidade do bem que foi vendido multiplicado pelo preço. O resultado disso nós chamamos de receita de vendas. Então, quando mencionamos as receitas e as despesas empresariais, estamos falando do orçamento empresarial. O que é a entrada no caso? É toda a receita, tudo que entra da venda. E a saída? Nesse caso, são os gastos, as despesas com a produção, que envolve custos variáveis e custos invariáveis. No curto prazo, o custo variável é tudo aquilo que será relacionado com a produção. Se eu estiver assando 100 tambaquis, falar de comida é muito bom, né? Se eu estiver assando 100 tambaquis, eu precisarei de 100 peixes para realizar isso. Mais de quantas churrasqueiras eu precisarei? Se em cada churrasqueira couber 10, eu precisarei somente de 10. Eu produzindo, assando 100 tambaquis ou 10 tambaquis, a quantidade de churrasqueira permanecerá a mesma. Joia? Assim como o aluguel do imóvel. No curto prazo, o aluguel é um custo fixo. Porém, a produção, em termos de quantidade de insumos, essas coisas, é variável. Nós podemos discutir isso com mais detalhamento posteriormente. Então, estamos falando de um processo de troca. A empresa produz mercadorias para o consumo da sociedade em troca de recurso monetário.
A empresa vai entregar para você só porque você é simpático, educado? De forma nenhuma. Você precisa apresentar a sua contrapartida. Você adquire aquele bem, você recebe aquele produto, ou aquele bem ou aquele serviço, e em troca você concede um pagamento para essa empresa, certo? Então isso é aplicado na produção de mais mercadorias. A parte do lucro que a empresa obtém, ela reverte em nova produção. Do outro lado, as pessoas trabalham para empresas, indivíduos que em troca da sua força de trabalho recebem salário, cujo destino é o consumo de mercadorias. Esse consumo de mercadorias, de bens, de serviços, envolve tudo, tá? Envolve aluguel, envolve alimentação, envolve as despesas de manutenção de iluminação, né? Luz, água, internet, etc. Então, para Jorge Moreira, qualquer que seja a forma de organização da atividade econômica de uma comunidade, seus objetivos são muito semelhantes. Quando ele fala de atividade econômica de uma comunidade, ele está falando de família, está falando de empresa, está falando de governo. Busca-se otimizar a satisfação do indivíduo de um lado e de outro, maximizar a eficiência produtiva. Você faz uso de toda a sua força de trabalho? Você está maximizando a sua eficiência produtiva? O que é fazer uso de toda a sua força de trabalho? Quanto que você consegue trabalhar? Com qual qualidade? Ganhando quanto? Essa é a sua eficiência produtiva. Então, essa estrutura toda nós denominamos de economia de mercado, ou seja, a interação que existe, a atuação significativa, ativa de empresas. Para Jorge Moreira, novamente, aquele espaço em que impera a propriedade privada, esse conceito é muito importante, propriedade privada, dos bens de produção, ao lado de decisões sobre o que e quanto produzir, fundamentadas no mercado e nos preços. Como que o preço é formulado? Já pararam para pensar nisso? O que é levado em consideração para determinar o preço de um determinado produto? A propriedade privada dos bens de produção é a empresa que possui, ok? Você poderia hoje abrir uma usina hidrelétrica? Se sim, beleza. Se não, por qual motivo? Você teria condições de adquirir os equipamentos necessários? Isso é a propriedade privada dos bens de produção. Uma coisa é produzir bolo para vender, que eu precisarei de bens de produção, bolos caseiros, que não tem um valor de investimento tão elevado, tá? Mas se eu quiser abrir uma confeitaria para produzir em larga escala, eu já precisarei de outros equipamentos que são mais custosos. Essa é a grande crítica, por exemplo, da corrente marxista, que trata que os bens de produção eles são monopolizados durante uma questão histórica, né? Que ao longo de muitos anos isso vem acontecendo. Por isso que a classe operária, ou seja, os trabalhadores, não conseguem se libertar das amarras do capitalismo, da exploração do trabalho. Por quê? Porque os grandes empresários, eles dominam os bens de produção, o lucro vem para eles e os demais que sirvam, que trabalhem a vida inteira para produzir e aumentar o lucro, aumentar a rentabilidade desses empregadores, desses burgueses, como eles chamam. Depois nós podemos discutir, podemos promover um debate a respeito de capitalismo e comunismo, já que nós falaremos de sistemas econômicos e o capitalismo é um deles, ok? Então, as atividades econômicas são dirigidas e controladas unicamente por empresas privadas que competem entre si. No caso do Brasil, nós não temos uma economia de mercado perfeita, tá bom? Nem todas as atividades econômicas elas são desempenhadas por empresas. Não é só a empresa que oferece para a sociedade bens e serviços, não é verdade? Porém, o Brasil configura-se como uma economia de mercado. Tudo bem? Nós falaremos mais sobre economia mista mais para frente. Alguns exemplos que podem ser ilustrados, mas o Brasil, como é que ele se classifica? Se for uma questão de prova, o Brasil é classificado como economia de mercado. Já vi muito aluno classificando de forma inadequada, tá bom? Então, daí a percepção de que economia de mercado que está relacionada com o habitat natural das empresas. O capitalismo, o mercado, relaciona-se diretamente com a atuação das empresas, o objetivo das empresas e o resultado que as empresas, o benefício que as empresas trazem para a sociedade de uma forma geral, para a humanidade de uma forma geral, em termos de avanço tecnológico e em termos de produtividade.
Então, as empresas em regimes capitalistas de produção, que é o nosso sistema, existem não para satisfazer as necessidades de consumo da sociedade, mas sim para valorizar o capital investido. Elas existem, portanto, para gerar lucro. Você olha para mim e diz, professora, essa história de que as empresas produzem e beneficiam a sociedade e tal, investimento em avanço tecnológico, etc., isso é balela, o que eles querem é lucro. Não, de fato. O que o empresário quer? Por que a padaria ela começa a produzir 4h30, 5 horas da manhã os pães? Porque o objetivo dela é ver você sorrindo de manhã comprando seu pão quentinho, às 6h30 da manhã, 7 horas? De forma nenhuma. O objetivo do padeiro em levantar e ir lá produzir de madrugada é a rentabilidade, joia? É o lucro. Só que essa discussão, ela traz a seguinte percepção, que a consequência da busca pelo lucro é justamente essa otimização, é justamente os ganhos que a produção traz. Por que hoje nós temos, vamos pensar algo que você está utilizando aí o seu celular ou o seu computador para assistir essa aula. Se não existisse concorrência, se não existisse iniciativa privada, muito provavelmente nós não teríamos essa ferramenta. Porque é justamente a concorrência, a busca pelo melhor posicionamento no mercado que faz com que o empreendedor, o designer, o engenheiro busque produzir o melhor que ele pode. Joia? Para poder maximizar seus lucros. O bem-estar do cidadão, do consumidor, em fazer uso desse produto é uma consequência. Claro que ele não vai ganhar o produto, ele irá adquirir, ele realizará um processo de compra. Então, as empresas procurarão aumentar as quantidades vendidas das suas mercadorias por meio do aumento da produção e, para tanto, procurarão utilizar a menor quantidade possível de recursos. Nós fazemos isso em casa. Entra aí a noção de eficácia e eficiência, uma discussão bem interessante. Quando você vai limpar sua casa, sua mulher dá um grito em você, vai lá limpar a casa. Aí você vai limpar a casa, você pega desinfetante, água sanitária, sabão em pó, etc. e vai limpar. As mulheres são até um pouco melhores que isso do que os homens. A pessoa procurará, utilizará a menor quantidade de recursos para limpar a casa a maior quantidade de vezes, ou limpar a maior área da casa, certo? A maior quantidade de ambientes da casa. O que é isso? É o uso racional dos recursos. Se você tem 1 litro de água sanitária, a primeira pessoa usou 200 ml para lavar a cozinha. A segunda usou 500. A terceira usou o litro inteiro. As 3 conseguiram um resultado bom, que ficou bem limpo. Ok? Não estou falando de serviço pela metade. Serviço com um resultado positivo, certo? Quem fez o melhor uso dos recursos? A pessoa que utilizou os 200 ml. As empresas procuram fazer isso. A menor quantidade de recursos para aquela determinada produção. Ok? Isso vale inclusive para recursos humanos. É o que nós vivenciamos agora nesse período de pandemia. Por que tantas empresas demitiram uma quantidade imensa de colaboradores? Porque a produção caiu. Além da empresa querer produzir mais utilizando menos, se a demanda cair, a procura dos indivíduos em busca de comprar diminuir, certamente haverá cortes, ok? E uma das primeiras áreas é recursos humanos, infelizmente. As empresas, então, passam pela mesma limitação que os indivíduos e também o governo. Elas sofrem com a limitação dos recursos à disposição diante de suas categorias de despesas. É o que nós chamamos de escassez. Escassez existe para empresas também. Com relação ao governo, o governo, de forma bem simplificada, também possui obrigações e direitos, certo? Esses direitos, é até estranho, né? Pensar governo tem direito. Assim como nós, indivíduos, cidadãos, temos nossas obrigações, nossos direitos, deveres e direitos, o governo também possui, joia? Porque ele arrecada, ele tem uma receita e também tem despesas. É o agente econômico que mais tem despesa e mais tem receita. Então, por obrigações, o governo precisa prover bens públicos, então precisa conceder
não conceder, né, mas fornecer energia, transporte, saneamento básico. Existe uma contrapartida, obviamente, do contribuinte para isso. Deve construir escola, estrada, hospital, pagar aposentadoria, pagar pensão e uma série de outras obrigações que ele possui. O governo legisla a respeito de questões trabalhistas e contratuais. Da mesma forma que o indivíduo procura organizar da melhor maneira possível o seu orçamento particular, as famílias também fazem isso, as empresas também fazem isso e com o governo não é diferente. Ele precisa alocar da melhor forma que ele puder os seus recursos diante da grande quantidade de gastos que ele possui. Então, com algumas exceções, gostaríamos de estar nessas exceções, nós não podemos consumir tudo que nós queremos, certo? O brasileiro, o afegão médio aí, o cidadão comum, ele não consegue adquirir tudo que ele quer. Até poupar é difícil, quanto mais adquirir tudo que nós queremos. Com o governo, a lógica é semelhante, certo? Existe a escassez até para o governo, a escassez de recursos necessários para realizar essa aquisição. Então, finalizando, nós entramos aqui com uma discussão a respeito dos recursos, tá? Esses recursos que nós tanto falamos e da questão da escassez. São 5 recursos, isso aqui é imprescindível aprender, tá? Isso aqui é questão de prova obrigatória. Então, terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial. São os 5 recursos que nós possuímos enquanto classificação e os recursos irão se encaixar dentro dessas classificações. Então, primeiro, terra. Entende-se as terras destinadas à agricultura e pecuária, ou seja, cultiváveis, florestas, minas e outros produtos provenientes da utilização do solo. Falamos em terra, pensamos em solo, tá? Em terra agriculturável, essas questões, que passível de cultivo. Segundo fator, trabalho é a mão de obra empregada na produção de mercadorias ou na prestação de serviços. Portanto, é o indivíduo. Você, aluno, você é essa mão de obra, tá? É o capital intelectual, é tudo isso. Capital. Aí nós temos 2 tipos de capital. O primeiro é o capital financeiro propriamente dito. Estou sem capital agora, ou seja, estou sem dinheiro. É o dinheiro necessário para dar impulso a qualquer empreendimento industrial, comercial ou de qualquer outra natureza. Se nós pensarmos até uma igreja, por exemplo, ela precisa de dinheiro para ser instituída, porque existem gastos, despesas, etc. Mas não vamos polemizar, tá? Pelo amor de Deus. E também nós temos o outro lado do capital, que são as máquinas. Lembram dos bens de capital? É exatamente as máquinas, os equipamentos, as instalações que a empresa possui. Então, o capital ele tem 2 faces. A primeira é a face monetária, ou seja, questão financeira. E a segunda é a face física, equipamentos, propriedade, etc. Quarto, tecnologia, máquinas e equipamentos necessários à produção das mais diversas tecnologias e também, gente, os avanços que são percebidos em termos de aprimoramento. A tecnologia são as técnicas de produção utilizadas pelas empresas, ou seja, todo o know-how relativo a uma produção. Durante a Idade Média, a produção era feita dentro das guildas, tá? Que é também chamada de corporações de ofício, não sei se vocês já estudaram a respeito disso. Era como se fossem umas cooperativas, umas corporações onde se aprendia um ofício. Então, a guilda de artesãos de determinada produção, você se afiliava ali e aprendia ali uma atividade produtiva. Ok? Então, as técnicas utilizadas durante esse processo é o que nós chamamos também de tecnologia, não é só celular, não é só computador, etc. Tá? Um relógio desse aqui, ele precisa de tecnologia. Ele vai sendo aprimorado aos poucos. Uma joia, ela tem tecnologia implantada. Um óculos tem tecnologia implantada na lente, na armação e tudo mais. Produto de cabelo, a química que nós utilizamos, tudo tem tecnologia, tá bom? E, por fim, a capacidade empresarial, que nós entendemos capacidade empresarial como as habilidades e as ações que são destinadas ao empreendedorismo. Ou seja, o empreendedor é detentor de capacidade empresarial. Seja no sentido de investir o seu tempo, seja no sentido de inventividade, ele criou algo e existem várias classificações, tá bom? Então, obrigatoriamente,
estudem até sair sangue dos olhos esses 5 tipos de recursos, tá bom? Terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial. Entendam o que é, entendam os exemplos. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço e uma semana abençoada e repleta de luz a todos. Fiquem com Deus.